Bom, nós estamos nessa pegada de chuvas, falando sobre previsão do tempo, sobre, enfim, ruas alagadas, árvores caídas, mas apesar de toda essa chuva intensa registrada aqui na cidade de São Paulo, os reservatórios de água que abastecem a cidade, a região metropolitana, estão ainda estacionados na sua capacidade, nas suas capacidades. A gente trouxe agora, logo na abertura do programa, o nível do Cantareira baixando, que é um dos principais reservatórios. E claro que quando essa situação acontece, a gente se lembra daquela crise hídrica de 2014, 2015, querendo ou não, isso ficou marcado na memória de todo paulistano, né? Que teve que mudar todos os seus hábitos diante dessa situação. Bom, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos na linha agora com um especialista, o Wagner Carvalho, que é especialista em eficiência hídrica, CEO da W Energy. Já conversou conosco aqui no CBN São Paulo e está de volta para falar mais sobre esse assunto. Tudo bem, Wagner? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia, Marcela, bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom, a gente tem esse cenário agora, tivemos hoje uma diminuição no volume da Cantareira, claro, nada que chegue àquele momento que passamos da história de 2014, 2015, aquela crise hídrica em que se até teve que utilizar o volume morto das reservas ali dos mananciais, mas é uma situação que já acende um alerta e não é de agora, né? Muito bem, não é de agora e todas as projeções não são favoráveis, né, Marcela? A população mundial cresceu bastante, né? Como eu sempre falo, em 1800 nós éramos em 1 bilhão de pessoas no planeta, 200 anos depois nós somos em 8 bilhões. O consumo de água aumentou bastante na medida com que a cidade vai crescendo, os prédios, os shoppings, os data centers. A maior parte desses sistemas de climatização dependem de água nas suas torres de resfriamento. O planeta vem aquecendo, quanto mais quente, mais banho as pessoas tomam, né? Mais consomem produtos que levam a água no seu processo produtivo e a coisa vem colapsando. Pegando um dado do que você acabou de falar, no mesmo dia de hoje, em 2014, nós tínhamos 26,1% de água na Cantareira e hoje nós temos 19,9%, então é preocupante sim. Eu ia te perguntar sobre isso, Wagner. Na sua avaliação, com o índice já chegando a 19,9 no Cantareira, bom, a previsão, só para trazer também essa informação para os nossos ouvintes, a previsão da SP Águas, a agência que cuida das águas, inclusive em parceria com o governo federal, monitorando todo o sistema hídrico, é de que, apesar dessa queda, o sistema continue operando na faixa 4 de restrição do consumo de água, isso até o final de janeiro. Tem outros índices, outras faixas mais rigorosas, né, com medidas mais restritivas. Na sua avaliação, seria preciso adotar medidas mais restritivas já agora para evitar um cenário pior? Muito bem. Eu intensificaria as campanhas, viu, Guilherme? Porque a Sabesp, ela não reduziu a pressão por iniciativa própria, apesar de todos os dados. A determinação veio do órgão regulador, que é da Arcesp. Então, o xerife da concessionária teve que pontuar isso, né? Eu sei que tem um conflito de interesse, porque a Sabesp, o faturamento dela depende da venda de água, é uma empresa de capital aberto, Bolsa de Nova York, precisa dar lucro para acionista. Mas água, Guilherme, é fundamental para a manutenção de vida na Terra. Empresas vão fechar se não tiver água, né? Hospitais vão sofrer, a população vai sofrer. Então, tem que ser tratado como o líquido mais precioso do planeta, que de fato como ele é. Então tem que intensificar a campanha. Eu estou achando assim meio moroso o processo, né? Se a gente levar em consideração o Alto Tietê, por exemplo, no mesmo dia de hoje, em 2014, tinha 46% o reservatório, mas a gente tem 21,3%. Né? E a Guarapiranga tinha 67,5% e hoje a gente tem 48,2%. Uma das coisas que a Sabesp fez na época, eu lembro que até o governador Geraldo Alckmin me convidou como especialista, fui no Palácio do Governo. Uma das ações que eles fizeram foi perfurar uma série de poços, mais ou menos 81, pegaram essa água do reservatório da subterrânea, que é a nossa reserva estratégica para o futuro, e bombearam para Guarapiranga e depois interligaram os sistemas. Então não é que a natureza se regenerou, se recuperou, né? Como se a gente hackeasse ali o sistema. Ocorre que nós estamos hoje no período úmido, era para estar chovendo bem mais, o nível do reservatório era para estar bem mais, né? Então ficou um tanto complicado fazer essas projeções. Então, eu entendo que a gente tem que ter autorresponsabilidade e alertar a população para apertar os cintos, né?
economizar água, quem não tem reservatório providenciar, tentar captar água de chuva, porque o mais triste é quando chove na Grande São Paulo, chove bastante, a população sofre com falta de luz, a cidade toda é impermeabilizada, essa água vai misturar com a água da chuva, com o rio e com o esgoto. O ideal é que se chovesse lá na cabeceira da represa, né, em Nazaré Paulista, lá na Cantareira. Bom, então o que a gente vê é basicamente um consumo maior, muito por causa do número de pessoas que aumentou, né, dos tempos da crise hídrica para cá, e uma retirada ainda maior de água diante de um nível de chuvas considerado ainda mais baixo do que daquela época. Eu lembro que na crise hídrica, a gestão do então governador Geraldo Alckmin adotou algumas medidas. Claro, a propaganda era essencial para que se apertassem os cintos, para que as pessoas economizassem, mas também uma questão que pegava no bolso do consumidor, né? Tinha desconto para quem reduzisse o consumo de água, tinha multa para quem ultrapassasse um certo limite. Isso, por enquanto, não está sendo aventado pelo governo do governador Tarcísio de Freitas. Seria uma medida interessante que o governo poderia adotar para a gente não chegar naquela situação que tivemos em 2014? Olha, Marcela, sua pergunta é muito pertinente, né? Que nós sabemos que o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Então, o que foi feito lá no passado, né? Quem não reduzisse, não batesse a meta de redução de 20%, poderia ter a tarifa aumentada em até 100%. Quando as empresas, a população entendeu que podia ter a conta com um valor igual ao dobro, o pessoal começou a se mexer. Aqui eu estou 20 anos pesquisando soluções para manutenção de vida na terra, tecnologias economizadoras de água para ducha, para torneira, para descarga. Eu vejo hoje os empresários, as empresas, a população, a procura aumentou quase que nada. Então está todo mundo numa zona de conforto. E parece que enquanto a gente não sofrer mesmo, essas iniciativas não vão acontecer. Então, existem alguns mecanismos e ferramentas que, se o governo do estado adota, a Sabesp, obviamente vai incentivar a redução de consumo, né? A população reduzir, buscar duchas ecológicas, economizadores de água para torneira, vai incentivar, e a gente precisa disso. O grande problema é que a gente vem aí em um período de eleição, a grande prioridade passa a ser os votos, e aí começa todo esse conflito, né? A Sabesp quer faturar mais, a população precisa economizar. Como é que a Sabesp vai falar para a população economizar se isso reduz o faturamento dela? Se o governo incentiva aí aumentar a tarifa para quem não economizar, isso vai de encontro ao discurso do governador Tarcísio antes da privatização. Isso com certeza vai ter um impacto na votação, vai ter um impacto nas urnas. Então é muito difícil unir todos esses interesses. Agora, o que deveria ser priorizado é a importância da água, porque a população vai sofrer muito. Nós aprendemos na última crise, lá entre 2013 e 2014, que foi a pior dos últimos 100 anos, que boa parte da população mais pobre não tinha caixa d'água, não tinha reservatório. Então, quando faltava água, essa população tinha água para beber, para escovar os dentes. Eu lembro que eu tinha uma copeira na época que ela tinha uma caixa d'água pequena, 4 filhos, ela chegou a cortar o cabelo, porque quando eu chegava em casa não tinha água para ela tomar banho. Né? Então, e o maior conflito de tudo isso é que em 195 países e 40 nações administradas por tratado, 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Nós somos o país que tem a maior reserva hídrica e estamos sofrendo com abastecimento por problemas de gestão e infraestrutura. Ô Wagner, juntando tudo isso que você trouxe agora nessa sua resposta, mas também com aquele fato de que você já mencionou o aumento da população, o aumento da tendência de consumo de água, a gente também está vivendo esses extremos climáticos com chuvas muito intensas num canto, mas uma seca muito intensa em outra, e isso só vai piorar. Todos esses índices, né? A população vai continuar crescendo, ainda que num ritmo menor, os extremos climáticos vão continuar por aí. O que precisa ser feito do ponto de vista estrutural para que a gente consiga evitar outras crises daqui a 10, 20, 30 anos, já que a gente já falou muito sobre as medidas ali do dia a dia da população? O que precisa ser feito de forma mais estrutural para evitar esse problema sendo repetido nos próximos anos? Por exemplo, faltam reservatórios? Faz sentido construir mais reservatórios num estado como São Paulo? É isso que vai nos dar algum caminho ou o caminho é outro? O que tem de solução? Guilherme, a minha admiração por você acabou de aumentar 1000%. Você acabou de matar a charada. A tendência de piora. Imagina o seguinte, no setor elétrico a gente considera o período úmido de dezembro a abril.
Então era para estar com bastante água, hidrelétrica aí, todo vapor, sem faltar água e tal. Mas a gente está sofrendo com isso agora. Se no período úmido nós estamos sofrendo, como é que a gente vai estar no período seco? Qual que vai ser a situação? Agosto, setembro, outubro deste ano? Vai ser muito pior. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é você ser demitido e você tem poupança. Outra coisa é você ser demitido, não tem poupança, já está usando o cheque especial, né, e já está com o nome nos órgãos de restrição. É a mesma coisa que está acontecendo. Então, 2026, a crise que vai ter em 2026, muito provavelmente vai ser muito pior. Né? Então, olhando como um todo, hoje, em média, 40% de toda a água distribuída no Brasil vaza antes de chegar nos cavaletes dos hidrômetros da concessionária. Então, por que a concessionária está reduzindo pressão? Para reduzir a perda por vazamento. Mas por que não intensificou os investimentos para corrigir todos esses vazamentos? É muito fácil falar à população, você toma banho de 5 minutos, você vai tomar banho em 2 minutos. Sendo que eu deixo vazar quase que metade de tudo que eu distribuo. Isso é um absurdo. Em algumas concessionárias no Brasil, Guilherme, esse número chega a 60%. A gente precisa elevar o nível de consciência da população. Porque imagina no agro, a água é de graça. Aí olha o que aconteceu. Mais de 25% do curso dos rios no mundo já foram desviados para a gente produzir alimento para essa superpopulação que tem hoje. Né? Outra questão, a gente depende, a maior parte ali do aquífero Guaranita, ali na região da Amazônia, a gente depende das árvores para que elas transpirem, essa água vai para a atmosfera e aquela teoria dos rios voadores. Aí o vento vai soprando, essa umidade encontra o ar quente e vai chover onde ela se encontrar. O desmatamento continua absurdo. Estamos cada ano reduzindo um pouquinho o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente comunica. Cara, era para parar, isso era para as Forças Armadas nos ajudarem, né? E quando você leva em consideração que mais de 90% do desmatamento é para pecuária e 1 quilo de carne, são necessários 17 mil litros de água, uma das coisas que a gente tem que fazer é reduzir o consumo de proteína animal, que a partir de 2018 e 2019 no Brasil, a população de gado ultrapassou a de pessoas. Né? Então a gente precisa dar essas informações, né? A população precisa saber que 1 quilo de manteiga são 18 mil litros de água, que uma xícara de café são 140 litros de água, para se produzir uma taça de vinho são 120 litros de água, um par de sapatos são 8 mil litros de água, porque a gente não foi educado a tratar a água com a importância que ela merece. Na crise hídrica em 2014, você pegar a mesma entrevista que eu dei para a CBN, eu fechava assim, a gente precisa deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Hoje eu falo assim, a gente precisa deixar filhos melhores para o planeta. Então tem que ter campanha na escola para a próxima geração. A Sabesp tem que estar presente. Né? São bilhões e bilhões de lucros, tem que ter essas campanhas. Essa é a minha opinião, Guilherme. E hoje, se a gente parar para avaliar a situação atual, mesmo que tenhamos nesse período de janeiro a março, né, que é geralmente o período mais chuvoso, mesmo que a gente tenha chuvas acima da média, o que não é esperado, a gente consegue trazer de volta, recuperar esses mananciais, ou mesmo com chuvas acima da média, a nossa situação continua crítica agora neste cenário, na atual conjuntura? Olha, a gente precisa recuperar muito a mata ciliar, viu, Marcela? Eu lembro que ano passado eu dei uma entrevista para o Globo Rural e estava falando com um agricultor. Ele desmatou tudo que estava em volta do rio, o rio secou. Aí eu falei, então, agora você vai ter que usar a água do lençol freático. Ele falou assim, então meus 6 poços secaram, Wagner. Porque ele estava usando a torta direita, sem limite, sem deixar o poço descansar, o lençol freático se regenerar. Falei, agora você vai ter que fazer como em algumas regiões do Chile. Ele falou assim, como é que está sendo feito lá? O pessoal está comprando água de concessionária para produzir uva e avocado. Meu Deus, mas aí o preço final do meu produto vai subir bastante. Pois é, essa é uma falha. A gente nunca considerou o custo de água para se produzir um alface, para se produzir uma banana. E aí você vai num Ceasa, metade é perdido, é desperdiçado, estraga as frutas, as verduras. Então, se a gente deixa o alimento estragar, você está desperdiçando água também. Se você não reduzir teu consumo de proteína animal, não existe manutenção de vida na Terra com esse crescimento populacional. Ainda fazendo um gancho ao raciocínio do Guilherme, a previsão é que até o final desse século a gente suba de 8, né, para
de 8 até 14 bilhões de pessoas no planeta se algo não for feito na China, na Índia e na África. E a água que circula no planeta é uma só, né? E diferente do que muita gente pensa, a água não é infinita, a água é finita. Nesse momento você está num estúdio que foi levado água no processo produtivo da laje onde você está agora. A água que foi misturada com cimento aí não vai retornar ao ciclo natural da água, né? Então, cada vez mais a gente vem descascando menos, desembalando mais, e acontece o que nós estamos vendo, emergência climática. Aí como é que a gente vai ser otimista e pensar positivo quando você vê um Trump mandando incentivar o uso de carvão e petróleo, religando termoelétricas, né, desestimulando a produção de energia limpa e proibindo cientistas de publicarem dados alarmantes sobre o aquecimento global, né? Então, e a partir do momento que, por mais que você faça tudo perfeito, o planeta demora um tempo para se recuperar. É como se você fosse dar um cavalo de pau no transatlântico. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Mas para dar um pouquinho de esperança à população, de todo o coração de todos os ouvintes, né? Você lembra na pandemia como a natureza se regenerou, o ar melhorou, a água melhorou, em alguns lugares os animais voltaram. Então, o primeiro passo para a gente despoluir é parar de poluir. Wagner, agradeço muito sua participação conosco aqui na CBN. Wagner Carvalho, especialista em eficiência hídrica, CEO da W Energy, sempre trazendo esse ponto de vista interessante a respeito do assunto. Obrigada pela sua participação, até a próxima. Contem comigo sempre, um forte abraço.